RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, Porto Alegre. Boa tarde, pessoal. Quarta-feira, estamos com convidados incríveis aqui no Virou Moda. Tem a Thaisa Gomes, consultora de moda, jornalista e influencer. A Caro Leal, querida amiga, que vai falar sobre empreendedorismo com propósito. As empresas mais espiritualizadas hoje em dia. E a gente recebe também o Cristiano Ilha, o Cris da Luminosité, hairstylist, que vai conversar com a gente sobre a evolução da moda e dos cosméticos. Obrigada, queridos, um prazer receber vocês aqui hoje. Vou começar conversando, então, hoje com a Thaisa. Thaisa, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer. Thaisa, eu fiquei muito curiosa, eu sou bem curiosa, né? Quando eu li, você foi jornalista, né? Antes de ser influencer. Eu vou fazer 10 anos de formada esse ano. Ai, parabéns. Conta pra nós como é que foi essa transição, assim, pra quem já trabalhou nos bastidores e hoje tá à frente aí de uma marca, né? Que é a tua marca. Então, enquanto jornalista, na verdade, eu tive uma experiência mais relacionada com a moda, que foi a minha última experiência, então, contratada como jornalista. Não sei te dizer certo o ano, mas acho que faz uns 5, 6 anos. Sim. E aí foi numa agência de produção de conteúdo, de marketing digital. E foi a minha primeira experiência e contato também com blogs e redes sociais. Pois Sim. Lá eu criava conteúdo para várias marcas de diversos segmentos. Entre elas, algumas de moda. E foi o meu primeiro contato. Eu saí desse trabalho porque eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, eu resolvi estudar alguma nova área porque eu senti uma dificuldade de ser realocada como jornalista. Tinha conseguido uma boa oportunidade. Sim. Então, eu resolvi estudar sobre uma nova área que eu gostasse e aí que veio a moda. Eu cursei um técnico de moda que durou 2 anos. Então, foi muito legal, porque eu passei por todas as etapas da criação, do desenvolvimento de uma coleção. Conheci tudo, eu não tinha noção de tudo que envolvia até chegar no produto final. Só que aí, ao mesmo tempo que eu aprendi a técnica, eu vi que eu não tinha o dom, o talento para a criação. E conversando com as minhas professoras, né, que já me conheciam então ao longo de 2 anos, sabiam que eu gostava muito de escrever, de falar, que eu tinha uma certa facilidade, elas me deram a ideia. Thaisa, por que então tu não migra pro blog, pro Instagram, pra internet? Sim, interessante. E foi aí que surgiu a ideia, que eu comecei esse projeto, que eu botei em prática quando eu voltei para Porto Alegre. Isso vai fazer 3 anos. Já faz 3 anos, então. Que bacana, né? Bem interessante, Thaisa. E eu queria saber um pouquinho mais, eu fiquei muito curiosa para saber. Ontem a gente teve aqui a Patrícia Carneiro, que é uma expert em Me Brand, eu como marca. E hoje a gente tem você aqui. Eu fiquei pensando, cara, olha, a Thaisa é um exemplo prático do que a Patrícia nos falou ontem, né? Nos contou ontem. Só que eu fiquei muito curiosa. Por quê? Porque a Patrícia estava falando que a gente, assim, que quando se cria uma marca, assim, né? Eu como marca, tu crias toda, assim, tu escolhe bem teu conteúdo, existe a questão da curadoria de imagem. E como é a Thaisa offline, entendeu? Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós dessa Thaisa offline, assim. Quais são as coisas, assim, que tu fazes, que tu gosta? Como é que é, assim? Na essência, a Thaisa offline é a mesma da online, né? O meu jeito, enfim, o jeito que eu falo, o jeito que eu me comunico. Mas a Thaisa offline é a Thaisa mais mãe. Ah, é? Eu digo, a minha manhã é o meu momento mãe. A minha tarde eu faço render, assim, que eu tenho que multiplicar aquelas horas, que é onde eu me viro realmente na parte profissional. E a noite é dividida, né? Claro. Mas então tem uma diferença, porque acaba que eu tô em dedicação quase que exclusiva à minha filha, no offline. Tem uma filha? Quantos anos ela tem? Tem 11 anos. Tem 11 anos. Como é que é o nome dela? É a Laura. Ah, Laura, será que a Laura tá nos assistindo? Não aí? tá, porque tá na escola. Ah, que pena. Ah, mas a Laura é consumidora de YouTube, depois ela já olha no YouTube, já olha no Facebook, então ela... Aliás, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu és consultora de moda, né? Sim, o consultoria eu fiz quando eu voltei para Porto Alegre. Fiz ano passado retrasado, que eu me formei em consultoria, ano retrasado. Ai, que legal. Pois eu tenho já uma pergunta para te fazer, que a Carol, minha maquiadora ali na Luminosité, tá louca para saber aqui. Ela tem uma pergunta e eu vou transmitir a pergunta dela para ti. Tá. Mas antes eu quero convidar o pessoal de casa também, se tiver perguntas para Thaisa sobre moda, sobre essa questão toda do universo digital, né, Thaisa? Pode fazer tanto pelas redes sociais, pelo Facebook, como pelo nosso WhatsApp, que é o 99815-9990. Por favor, mandem perguntas que a gente vai adorar responder, né? Com certeza.
Thaisa, sabe o que a Carol queria saber? Como é que a gente pode se vestir bem, usar roupas legais, quando não tem tanta verba assim para investir nessas roupas maravilhosas? Nossa, primeiro, Carol, pode me seguir já, porque esse é o meu universo. Ah, é? Com Mas certeza. olha aí, Carol. Com certeza, eu adoro garimpar, mas eu acho que assim, a dica principal é tu investir nas peças certas e básicas, que isso vai multiplicar as possibilidades. Então, assim, um bom blazer, que seja um modelo que tu te sinta confortável, combine com o teu estilo, uma boa calça jeans, aí a modelagem vai seguir a mesma linha. Se tu gosta mais de uma calça mais justa, vai numa skinny, gosta de uma, sei lá, te incomoda daqui a pouco com o teu quadril, que é um pouco largo, aposta na flare, que é uma calça que equilibra, é mais moderna, pega uma com a barra mais curta ou algum detalhe mais destruído, t-shirts e camisas mais lisas, vestido preto, tudo assim, material, essas coisas tudo a gente vai adequando. Então, tipo, daqui a pouco tu prefere uma coisa mais rocker, um pouco mais sensual, aposta em peças de couro, mas tudo assim mais liso ou estampas mais clássicas, como Poá, que tá super em alta agora, mas é uma estampa que é clássica, né? Porque tá há anos aí, só que tem temporadas que ela vem mais forte, como essa que a gente tá agora. Ou listras, que assim, que são peças que a gente consegue, entre elas, compor diversas produções. Sim. E variando acessórios, tu vai parecer que tá com outro look. Então, pega um vestido preto, pro dia a dia, quer botar com um tênis no final de semana, um brinco pequeno, uma jaqueta amarrada na cintura, tá um look super casual. Agora, tu quer sair pra jantar, que é uma coisa mais sofisticada, bota um salto, um acessório com algum brilho, uma carteira, uma bolsa mais arrumada, parece que é outro vestido. Com o mesmo vestido. Olha, eu adoro isso. Acho fantástico, né? E essa é a beleza desse trabalho também, Exatamente. né? É isso que eu busco muito passar, assim, porque roupa não é reciclável, sabe? A gente não tem essa de usar uma vez e botar fora. Não, pelo amor de Deus, ninguém... Menos ainda hoje, nesse tempo de consumo sustentável, né? Exatamente. Então, o que eu busco realmente com o meu trabalho é mostrar essas possibilidades e quebrar algumas regras que não existem, na verdade, na moda, sabe? A gente tem que usar o que a gente se sente bem, confortável, bonita, não interessa se é baixinha, se é mais gordinha, se é alta, super magra. Não interessa, a gente tem que... Eu concordo com isso, saber sabe, usar a moda a nosso favor, fazendo a gente se sentir bem, bonita. Acho que é isso que interessa no final das contas, né? Com certeza. Eu não sei com quem que a gente conversa com tantas pessoas, assim, né? Mas alguém me disse algo assim, que acho que era uma consultora de estilo dizendo... Pode até, por exemplo, você falou, se a pessoa se incomoda com o quadril largo e quer usar uma flare para equilibrar, legal. Mas se ela não se incomoda com o quadril largo e quer usar alguma outra peça de roupa, tranquilo, né? Óbvio. Porque o interessante, o que conta mesmo é a gente se sentir bem, né? Exatamente, porque se fossem existir regras, eu não poderia estar usando uma pantacur, por exemplo, que é um macacão que eu estou usando que ele é mais curto, porque eu tenho 1,62, eu sou baixinha e ele corta a minha silhueta, mas assim, eu me sinto bem e bonita, por que eu não vou usar? Já gostei, adorei isso, né? Acabaste de ganhar uma seguidora. Vai acabar o programa, eu já vou lá seguir, porque eu adorei isso. Porque pra mim é isso, né? Acima de tudo, autenticidade, né? Com certeza. A gente tem que se sentir bem, bonita, é isso que conta, moda né? é comportamento, é expressão, identidade. A gente tem que, com aquela roupa, representar o que a gente quer passar pros outros, sabe? Usar isso ao nosso favor, mas pra se manifestar mesmo. Assim. E eu até acho que até na indústria da moda a gente vê essa mudança, não sei se tu também acompanha, né, Caro? A Caro também, ela é cool hunter, ela tem toda uma conexão, além de designer, ela tem toda uma conexão, né, com essa questão de tendências, né? E a gente tem observado muito essa questão de que moda, modas são modos, né? Que é muito comportamento, que vai também o que tu tá usando, quem é que faz, né? Essa preocupação também com antes, né, da peça pronta. E tudo isso tu engloba, assim, tu pensa, tu dá uma, assim, como é que é o teu trabalho em relação a isso, Thaisa? Olha, claro que eu me importo, que eu me preocupo, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não compro numa fast fashion super conhecida, que já teve alguns episódios de... Não sei se é verdade, né? Enfim, mas de trabalho escravo. Então, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não consumo. Porque, querendo ou não, quando a gente tá querendo, assim... Eu não sou refém de tendência e não sou a favor disso também. Acho que tem que usar a tendência que te representa. Mas, assim, se a gente tá querendo muito uma tendência e não tem um alto poder aquisitivo, tu acaba recorrendo à fast fashion. Claro. Que aí tu nunca sabe exato de onde veio aquele produto, como ele foi feito. Mas é uma preocupação que cada vez está aumentando. Então, assim, hoje em dia, no meu dia a dia, a questão de consumo consciente vai mais no diminuir este consumo. Nesse sentido, sabe? Aproveitar melhor o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, o que eu já tenho, comprar de forma consciente. Eu realmente preciso daquela peça? Eu vou usar, ela combina com o que eu já tenho em casa? Eu vou conseguir usar?
sabe? Então, nesse sentido que o meu pensamento vai mais nesse momento, assim. E eu acho super importante, né? Porque às vezes eu mesma fico pensando, eu não quero repetir eu não quero repetir eu não quero repetir a roupa da TV. Mas, gente, a gente também tem que repetir para mostrar que hoje é isso, né? Que nem tu disse, muda o sapato, muda isso, muda aquilo, e tu consegue criar um outro astral para aquela roupa, né? Com certeza. Mas a gente também não pode fazer de conta que isso não está acontecendo, que é preciso pensar. Não, é muito preciso, necessário, e cada vez vai ser mais. E é muito legal essas marcas mais preocupadas que estão surgindo. Até eu vi que a própria Renner, eu acho, se eu não me engano, criou uma coleção com, não é restos, mas tipo... com reciclagem. Reciclagem, assim. Tecidos que sobraram, sabe? Que interessante. Criando peça a partir disso. Uma marca que eu conheci em Caxias do Sul semana passada também, ela sempre bota uma porcentagem da coleção atual dela com tecidos, aviamentos que sobraram de outras coleções. Interessante. Então, esse movimento é muito legal, porque as próprias marcas não só está partindo da gente enquanto consumidor, mas das próprias marcas essa preocupação. É importante. E que só tende a crescer, né? Aumentar. Essa consciência é super importante. Tu tem fotos para mostrar, né? Isso, exato. Olha eu. O que são essas fotos aí? Explica pra gente. Esse é o meu Instagram, que é a rede social que eu alimento diariamente. Eu tenho o canal no YouTube também, que eu voltei ativa nele faz 1 mês e pouco. Tá gostando de fazer? Adoro porque eu gosto muito de me comunicar. Essa é a minha paixão, sabe? Sim. A moda juntou com essa outra paixão. E aí, o Instagram... acontece que ele é mais imagem. Eu gosto muito. E assim, se tu for olhar... Todas as minhas legendas, elas têm muito conteúdo, elas não são uma legenda de uma linha. Elas vão ter alguma informação ali que vai agregar algo na vida da pessoa que tá lendo. O que tu tá contando nesse aí? Conta pra nós, então. Esse é engraçado. Vamos ver se tu lembra. Eu tava fazendo um editorial pra uma marca, só que ali eu tô comentando da felicidade de primeira vez que eu consegui colar cílios postiços sozinha. Ai, acredito, que desafio, hein? Esse é um desafio mesmo. Porque eu não sou assim, apesar de eu, claro, se surgir alguma dúvida em relação à beleza, ou testei algum produto que eu gostei, funcionou pra mim, que eu acho interessante dividir, eu vou passar isso, mas eu não tenho conhecimento técnico em relação à beleza. Entendi. E isso pra mim é uma coisa que pesa muito, assim, tanto por isso que eu resolvi estudar moda antes de começar a fazer isso. Porque eu sinto falta, eu preciso de uma informação bem embasada. Sim. Pra realmente estar passando algo de verdade, sabe? Para as pessoas. Sim, algo que vai agregar algo na vida da outra pessoa. Outra coisa que a Patrícia falou ontem que é super importante, né? E essa foto aí? Essa foto foi num evento que estava acontecendo durante a Copa do Mundo. Eu não consigo ler, mas eu devia talvez estar explicando sobre o meu look. Que eu acho que eu fiz uma versão... Assim, eu não tinha nada verde e amarelo, tá? Pra ir de Brasil. Só que eu peguei uma calça verde militar, que era o que eu tinha. Um tricô off-white, assim. E fiz uma versão torcedora mais fashion. Adorei já. Pra ir assistir o jogo no lugar que foi. Então, tipo, isso que eu tô dizendo. A gente não tem aquelas peças... Eu vou sair e comprar uma peça verde e amarela só por causa do jogo do Brasil? Não, entendeu? Entendi. Então é isso. E aí é a minha cidade do coração, Rio de Janeiro, né? Eu sou apaixonada. Eu voltei, mas ainda vivo lá de coração, muito bom. Então é isso, assim, também tem muita dica de turismo. Eu fui pra um lugar legal, um lugar dentro do Brasil, pode ser aqui perto, sabe? Mas vivi uma experiência bacana lá. Tu já conheci um restaurante legal, ou dentro de Porto Alegre mesmo. Eu vou dividir isso com as pessoas. Legal, entendeu? legal. Então, assim, não é só publicidade. E essa aí tem que... tô num provador de uma loja, acho que eu deveria estar falando da Liquidação, que é um shopping de uma cidade do interior, que é Rio Grande, que eu nasci lá e eu trabalho bastante pra um shopping de lá. Então, frequentemente, eu vou lá cobrir. Entendi. E aí, que lindo esse look, hein? Ai, um arraso, né? Essa é uma marca de São Paulo, que vende atacado, mas é chiquérrimo, assim. Olha só, eu tô de pantalona pantacur, né? Pantalona curta. Olha o meu tamanho que eu fiquei, mas eu me achei maravilhosa. Eu também, não vi nenhum problema. Tô achando um espetáculo essa foto. Ai, vinícola maravilhosa. Essa é da marca de Caxias, que eu falei que foi uma experiência muito bacana que a gente teve. Muito legal. Mas que belo trabalho, né, Thaís? Adorei te conhecer. A gente vai encerrando esse primeiro bloco aqui, que foi tão gostoso. Perguntas, então, que vocês tenham, querem saber alguma coisa, não esqueçam pelo WhatsApp 99-815-9990. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, pessoal, estamos de volta com o Virou Moda e a gente começa esse bloco com mais uma aventura da Ali Clente na África do Sul. Vamos mostrar agora o Virou Mundo, Virou Moda com a Ali.
Oi, pessoal, virou mundo, virou moda. Hoje estamos subindo aqui a Table Mountain, que é o ponto turístico da cidade do Cabo. Então, a gente eu tô numa filinha agora para comprar os ingressos. O Patrick tá pensando se vai, que ele tem medo de altura. E o Thomas tá super empolgado. Deve demorar uns 20 minutos, a gente podia ter comprado antes pela internet, os Arigó não compraram. Mas daqui a pouquinho a gente sobe e eu vou mostrar a vista lá de cima para vocês. A gente tá aqui esperando o bondinho e a Table Mountain é uma das 7 maravilhas do mundo, das novas maravilhas do mundo, junto com a Amazônia, com o Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. Oi? Peraí, nós vamos subir agora para ver o bondinho. Ó, ali vai o bondinho vizinho, ó. Ele faz a velocidade de 10 metros por segundo e no ponto mais alto a montanha tem 1.085 metros, ó. Vai subir até lá. Logo laranja por isso. Em cima. Table Mountain Aerial Cableway. The floor will be rotating, so kindly step away from the sides and let go of all handrails. Thank you. Ó, ele é giratório, ó, porque daí todo mundo consegue ver todas as partes. Deixa a mamãe tirar foto, filmar, que é uma altura aqui. Olha a altura aqui, Primeira vez dela operando aqui o sistema, pediu uma salva de palmas, toda faceira. E aí uma outra pessoa disse, ainda bem que tu não nos avisou isso antes. Vamos ver se aparece. Ó, agora a gente tá aqui já no topo. Cadê o Thomas? Thomas? A gente tá aqui no topo, eu tive que comprar um moletom pra ele. É muito lindo aqui. Olha só. E sim, eu estou sem um brinco, porque um caiu e eu tô guardando pra não perder. A gente tá dando uma volta pra desbravar o topo agora da Table Mountain e ver a vista da cidade. Então tá, pessoal do Virou Moda, agora a gente vai descer. Olha lá, todo o caminho de volta. Beijo, até amanhã que eu venho com mais um pontinho turístico aqui da cidade do Cabo. Que delícia acompanhar a viagem da Ali, essas aventuras lindas na África do Sul. Já tô curiosa para ver amanhã, Ali, esperando aqui. E agora a gente vai conversar com a querida Caro Leal, designer, diretora criativa da Cogumelo Gestão Criativa, né? E já tive a oportunidade de conversar antes com a Caro também, ela é Cool Hunter. E a gente conversou sobre tendências, né? Sobre o novo, né, Caro? Sobre o novo, que é um assunto que te encanta tanto, né? Exato. E hoje a gente vai conversar sobre esse empreendedorismo com propósito, a gente vai falar sobre as empresas mais espiritualizadas hoje em dia, né, Caro? Explica pra nós. É um termo que às vezes passa um pouco essa ideia, talvez até de religiosidade, né? A gente falar em empresa espiritualizada, mas ela se relaciona muito com essa ideia de propósito mesmo, né? São empresas que elas têm essa busca por, de fato, ser algo, né? Não só mostrar algo ou fazer algumas iniciativas dentro da empresa, mas em ser algo e entregar, de fato, aquilo ao cliente. E isso vem ao encontro de um momento, assim, que as pessoas estão tendo que optar muito pelo que consomem, né? Época de crise e tudo mais. Então, a gente consome ou aquilo que a gente precisa mesmo ou aquilo que a gente realmente se identifica. Então, as empresas que elas realmente são aquilo que elas dizem são aquelas empresas que conseguem cuidar mais, manter mais o seu público, né? Os seus consumidores. Então, é uma tendência também. Sim, né? Sobre isso, é uma tendência as empresas se tornarem mais espiritualizadas, mais reais, né? Mais verdadeiras. Viverem mais em essência, como tu disseste. Isso. Eu achei muito lindo aqui, elas entregarem aquilo que elas realmente são, né? Exatamente. Até tem aquela pirâmide da PNL, né? Que da pirâmide da autorrealização, que ela coloca a espiritualidade como o topo. Então, por isso que seria o nome espiritualizadas, né? Que seria tu ser mais do que só uma identidade, só uma atitude. Tu tá no topo, né, daquela pirâmide. É realmente tu ser algo. Então, é por isso que se chama espiritualizada, né? Então, até para fazer essa diferença, não tem nada a ver com religião, com credo nenhum. Sim. É questão de essência, de ser, de propósito, de aquilo que está mais elevado dentro de uma empresa. E na tua empresa, tu tem visto que isso tem que estar crescendo, esse movimento, assim? Sim, a gente vê isso, até porque, assim, a Cogumelo atua ajudando muito no empreendedorismo criativo, né? Que já é uma forma de empreendedorismo um pouco diferenciada. Até eu te pedi para explicar para o pessoal de casa o que é o empreendedorismo criativo, né? Pra
gente entender. O empreendedorismo criativo, ele pode ser identificado quando se adiciona criatividade em todas as partes da cadeia produtiva, né? Então, por exemplo, assim, vamos falar, a gente estava falando até do algodão, das roupas, né? Quando eu tenho que pensar de uma forma diferente, de uma forma mais criativa para inovar, para fazer algo que se destaque no mercado, eu vou pensar, de repente, na identidade da minha marca, na forma como me comunico, no design do meu produto, mas eu vou trazer essa mudança para os outros elos da cadeia também, chegando talvez até no produtor de algodão que vai, de repente, desenvolver uma tecnologia para o algodão já sair colorido do solo, que é uma coisa que já existe no Nordeste do Brasil, né? Que interessante, que lindo então, isso. É muito bacana. Então, essa questão da criatividade como um ponto principal de diferenciação e de estratégia do seu negócio, né? Tu parte do princípio de que o teu produto, o teu serviço, ele tem que realmente ter algo mais, ter um valor intangível junto e não ser aquele serviço ou produto por si só, né? Não é só a roupa por si só, ela tem que ter um intangível junto, que a gente chama de criatividade, no caso, né? Que interessante. Então, isso dentro também, então, de toda uma economia macro, né? Então, esse valor intangível mesmo. E isso, como tu disseste, assim, que a gente estava conversando, isso é uma tendência que cresce, né? Isso. Eu até comentei contigo que domingo eu estava assistindo o programa da Oprah, né? A premiere dela, onde ela conversava com o CEO do LinkedIn, o Jeff Weiner. E ele falava, que me chamou muita atenção, sobre como é que é? Leadership... Compassionate Leadership, que é essa liderança baseada mais na compassividade, assim, nessa compaixão, né? Sim. Que é se colocar no sapatinho do outro, a maneira como isso funciona na prática dentro de uma empresa. E eu acredito que uma empresa, para fazer esse tipo de atividade, ela tenha que estar dentro desses moldes aí que tu falaste, né? Exatamente. O próprio fato, né, de uma pessoa, assim, num papel tão importante quanto o dele, né, de uma empresa enorme, Sim. né, o LinkedIn, comprado pela Microsoft, né, enfim, tem uma relevância muito grande no mundo, ele vir numa Oprah e falar sobre liderança com mais compaixão, com empatia, já mostra um modelo mental diferenciado, né? Já mostra essa forma mais espiritualizada, digamos, né? De liderar, de ser empresa, né? Até sobre essa questão se fala muito, assim, a diferença da empatia e da compaixão, que é bem interessante, né? Pode explicar pra gente? Posso. Por favor, eu vou adoro tentar, ouvir. Né? A diferença é que a empatia você se coloca no lugar do outro, mas às vezes, vamos supor, eu me coloco no teu lugar, mas eu vou estar sentindo a tua dor e eu vou talvez me tornar incapaz de fazer algo, porque eu tô tão misturada, né? E às vezes acontece isso no nosso dia a dia de trabalho, a gente compra a dor do colega, ou enfim, e acaba ficando sem ação. E essa liderança com compaixão, ela é se colocar no lugar do outro, mas ter um certo distanciamento para conseguir ter atitude, né? Para conseguir fazer algo. Tu sabe que ele disseste algo na entrevista que eu fiquei muito impressionada, que a Oprah perguntou para ele, e como é que tu demite alguém dentro dessa liderança? Como é que é o momento da demissão, né? E ele falou algo assim que eu achei muito interessante, assim, que ele disse que quando tu acredita que a pessoa que naquele papel ela não está conseguindo dar o melhor dela, que não é o papel mais adequado para ela, que não está fazendo nem bem para ela mais naquele momento, que até já está baixando a autoestima da pessoa, que tu ficas com uma convicção, quando tu tem convicção de que aquilo não faz bem, nem para a pessoa, nem para ela, nem para a empresa, tu consegue sentar na frente de uma pessoa e com essa convicção conduzir esse ato que é tão difícil, né? Sim. De dispensar, assim, demitir alguém, como ele explicava. Mas ele disse que o principal é a convicção de saber que aquilo lá não está mais funcionando, nem para a empresa, nem para a pessoa, que vai ser melhor para ambos, né? Sim. Eu achei muito interessante isso, porque vamos combinar, né? Que não é muito fácil nesse momento. Realmente. Muito bacana. E nesses projetos que o pessoal tem te procurado, assim, cara, tu tem observado que isso já é uma constante, assim, tu disseste que sim. Como é que funciona quando a pessoa chega querendo fazer, empreender criativamente? Como é que funciona aí, com esse propósito? Sim, acontece situações às vezes diferentes, né? Por exemplo, às vezes tem gente que quer empreender na área criativa, mas que às vezes não tem um propósito muito claro, né? E aí, às vezes o desafio meu é justamente ajudar essa pessoa a encontrar esse propósito para que ela não seja só mais uma empresa da área criativa, mas que ela possa atuar na economia criativa, agregando mais valor com propósito, né? Que daí a gente faz essa combinação completa, né?
Ou então, acontece às vezes o contrário, a pessoa está cheia de propósito, cheia de vontade, quer mudar o mundo, mas ela não encontra direito o serviço ou o produto que vai encaixar no mercado, né? O que ela saiba fazer, o que ela tenha... Então, a gente tenta encontrar também um caminho para essa pessoa, né? Tu podia contar um pouquinho como é que são esses dois casos, por exemplo? Vamos pegar o caso da pessoa que ela já sabe o propósito dela, sabe o que ela quer, mas ela não sabe bem como transformar isso, digamos, no serviço, né? Sim. Ou... A gente tenta encontrar, por exemplo, assim, habilidades que a pessoa tenha, né? Áreas que ela já tenha trabalhado, que ela tenha gostado, que ela tenha aptidão para isso. A gente tenta encontrar também oportunidades de mercado, né? Sempre. Claro, também avaliando o quanto a pessoa pode investir, porque qualquer negócio que tu vai começar é um investimento até o teu negócio começar, né? A pessoa já tem que ter um pé de meia, ou ela tem que fazer isso como um projeto paralelo, né? Então, a gente tenta encaixar isso na vida da pessoa dentro das possibilidades dela, né? Sim. E quando é o outro caso? Quando a pessoa, como tu disseste, a pessoa quer mudar o mundo, mas não sabe bem como vai fazer isso. Tu diz assim, quando ela tem já uma empresa? Não, a pessoa... Não, ela só quer mudar o mundo. E o que quando chega em ti, geralmente assim... a gente trabalha com mentorias, né? Que daí a gente trabalha com uma educação empreendedora para essa pessoa entender se ela vai mudar o mundo dela, né? Ou, enfim, através do empreendedorismo ou não, né? Porque nem sempre empreendedorismo é a solução, a gente sabe que é muito complicado, é muito desafiador. Então, é importante ter um certo perfil, né? Ter uma queda para o empreendedorismo. Porque a gente pode mudar o mundo, enfim, a gente pode ter propósito dentro de uma empresa, a gente pode ter propósito de qualquer forma, como um autônomo, né? Então, a pessoa ela tem que passar por um processo de autoconhecimento para... e a gente ajuda, não na parte do autoconhecimento, que essa é uma parte mais de coach, mas na parte da educação empreendedora mesmo, trabalhando com a nossa experiência na área de empreendedorismo criativo, né? Sim. E também com a parte de tendências, que é vendo o que está quente no mercado, o que tem de oportunidade, o que está acontecendo, para orientar a pessoa já para algo mais... que esteja mais em alta, né? Sim. Tu acredita que uma pessoa, um empreendedor que chegue a ti, se essa pessoa quer fazer algo que não tem... Por exemplo, assim... Se a pessoa não tem muito propósito, tu consegue trabalhar mesmo assim com essa pessoa? Se ela não tem essa questão que a gente estava falando da empresa, entre aspas, espiritualizada, como tu explicou, que é com propósito, né? Acontece sim. É bem comum até, né? Da pessoa vir da área, ela trabalha numa área criativa, mas a empresa é totalmente sem a parte do propósito, né? É uma empresa que atua normal, digamos, né? Dentro do mercado. E o que a gente faz a gente também passa por um processo de tentar orientar essa pessoa de que é mais vantajoso para ela hoje, é mais diferenciado ela trazer algum propósito. A gente tenta colocar pelas beiradas, né? Entendi. É que nem assim, tu vai colocar na comida do filho ali um gergelinzinho, uma linhaça, para a comida ficar mais nutritiva. Entendi. É um pouco dessa forma. Pouco nessa estratégia. Mas não que a gente deixe de trabalhar com a pessoa, né? De qualquer forma, a gente trabalha, né? Gostei da estratégia, cara. Uma bela estratégia, assim, para quando a gente quer começar a levar esse tipo de consciência também, né? E já aconteceu também de a gente negar trabalho porque ia contra os propósitos da empresa. Não que assim, é um trabalho do mal, não é nada disso, mas assim, eu não teria como, eu não seria a melhor pessoa para fazer aquele trabalho porque vai contra aquilo que eu acredito. Então já aconteceu de negar e é muito difícil isso. Porque eu enxergo meu trabalho como uma forma de ajudar as pessoas, né? E eu sei que aquela pessoa está procurando uma ajuda, mas naquele momento a minha ajuda não seria ideal, né? É bonito, assim, é trabalhar com propósito, realmente, né? Isso é trabalhar, isso que você acabaste de dizer, é trabalhar com propósito, né? Com certeza. Eu acho bem interessante mesmo. Acredito que seja a grande tendência hoje do mundo, né? Sim. Porque a gente tem observado que... E antes tu falaste uma outra coisa, agora eu falei, a gente tem observado, tu falaste algo que me chamou a atenção, assim, sobre diferenciado. A Thaisa também comentou alguma coisa sobre diferenciado, assim. Tem uma frase de uma publicitária americana que eu adoro, que ela diz que diferente... como é que é? Que diferente é melhor que ser melhor, né? Que ela diz que realmente o que ganha hoje destaque é tu ser diferenciado, né? Em tese, o diferente seria incomparável, né? Porque ele se diferencia, né? Ele é outra coisa, ele é outra categoria, né? Então, por exemplo, se uma coisa, tu tem ali características para escolher um ou outro, aquilo que realmente não tem como comparar, ou tu não quer de fato, ou vai ser aquilo que tu vai escolher, né? Uau, que bonito. Eu adoro isso, né? E a gente está sempre buscando realmente, assim, né? Tanto o que nos faz bem como
A gente busca coisas que realmente a gente se identifique hoje em dia, Sim, né? exatamente. Isso que tu disseste, assim. Que Porque a gente tem essa opção, acho, hoje em dia. A gente tem tanta coisa, a gente tem essa opção de... Não tem uma. Antigamente era muito menor, era o leque, né? A gente tem acesso, né? A internet possibilitou isso, né? É isso. Bastante, bastante. Mas que bom. Caro, obrigada por te receber aqui. Obrigada, a gente Dilma. vai pro nosso comercial e volta em seguida para conversar com o Cristiano Milha. Olá, estamos de volta com o Virou Moda e agora a gente vai conversar com o Cristiano Ilha com um assunto que eu sou fascinada, que é história e evolução dos cosméticos e da moda, né? Bem-vindo, Cris. Muito obrigado. Eu acho que pegando a informação aqui do nosso bate-papo, eu acho que é muito importante a gente ter um conhecimento do passado para a gente conseguir entender o presente e projetar o futuro, né? Porque na indústria dos cosméticos está muito ligado à beleza, aos cuidados. É uma coisa que está dentro das nossas raízes, né? O cuidado com a imagem, o cuidado com a beleza, com a higiene, né? Começa muito tempo atrás, lá com os egípcios. Sim, a Cleópatra e seus banhos de leite de cabra, né? Como não lembrar disso, né? Sim, eles produziram, né? Manipulavam as perucas, né? Originou deles. Né? Então, todo esse cuidado está no nosso DNA, né? Agora há pouco aqui falasse dessa questão, né, de colar os cílios. Ela tentou colar, não ficou tão bem, mas isso está na nossa característica, né? Desse cuidado, desse cultivo à beleza, né? É um anseio humano, né, Cris? Exato. Então, acho que é importante a gente entender um pouco da história, conhecer um pouco da história, ver toda essa evolução, né? E conta pra mim, o que te instigou, o que te inspirou a buscar, assim, essa... Olha, eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu gosto de entender o porquê das coisas, né? Sim. Agora há pouco falando dessa coisa de tu projetar, né? De tu chegar a um lugar, acho que tu tem que entender onde a gente está, né? Da onde a gente vem, né? E acho que a curiosidade me instiga isso, sabe? De querer aprender, de querer saber o porquê das coisas, né? Porque falando de criação, né? A moda sempre está relacionada a algo, né? A parte cultural, a parte comportamental, né? Então ela sempre está relacionada. Ninguém acorda assim com uma inspiração do nada. Ele tem que ter alguma base, algum embasamento, né? Então isso é muito enriquecedor, né? Tu entender como aquele artista conseguiu criar, né? Aquela forma, aquela tendência, né? Aquele estilo, né? Então... Sim, e aí tu estudaste isso em relação tanto a indústria cosmética, assim, mas a gente conversava também sobre os cortes de cabelo, tudo isso, né, Cris? Exato. É importante, assim, ressaltar que a profissão de cabeleireiro é muito antiga. Muito antiga, assim, sabe? O primeiro salão registrado, né, que tem os livros, foi em 1635. 1635, num período que a gente foi em Paris, não se tinha água encanada que dava acesso a todos os lugares, né? Não se existia shampoo, muito menos secador de cabelo, né? Então se ficava em manipular as perucas, né? O penteado, né? Era um período onde a higiene não era uma coisa tão tinha acesso a todos, né? Porque eram poucos cosméticos, eles eram muito de uso caseiro, né? Era formas que um passava para outro, né? Como tu disseste, a própria questão da água, né? Que não... Exato, né? Então imagina a gente pensar num salão de beleza onde não tem um lavatório, onde não tem tratamentos, onde não tem produtos, onde não tem um monte de equipamentos que nos auxilia hoje, né? Mas já existia. Que interessante isso. Né? Então... E de lá pra cá, assim, depois, quando é que começou nesse formato, assim, que a gente vê hoje, assim, Cris? Bom, depois desse período, né, teve uma questão onde a igreja, ela não aceitava o cuidado com a beleza, né? A igreja, ela até recriminava, em alguns casos, as mulheres, elas eram... o casamento era rompido se cultivava tanto a beleza, os cuidados, né, com a beleza, né? Mas tudo assim teve um grande avanço, foi ali em 1870, 1880, onde os salões ganharam muita força, né? Porque alguns produtos já começaram a ser manipulados, né? O primeiro shampoo, que é mais próximo, não, mas algo parecido com o que a gente tem hoje, que seria um detergente, foi em 1886. 1886, o primeiro shampoo. E ele tinha uma característica mais de detergente. Gente, que evolução, hein? E era tão interessante que os salões naquela época,
Como se existia isso, que as mulheres não podiam se cuidar, mas gostavam de se cuidar, elas saíam pela porta dos fundos do salão, para não mostrar que estava usando esse serviço. Né? Então é uma coisa que realmente é interessante, né? A gente analisar esses fatos, né? Que às vezes a gente carrega esses mitos, né? Carregamos essas... Sim, sim. E teve uma coisa muito curiosa que tu me contaste sobre uma australiana, né? Que chegou... Eu não queria contar, Cris. Tu tem que lembrar agora, porque eu não posso contar aqui. Como é que começou a Helena Rubinstein, né? Então, ela... já desde a Rainha Elizabeth I, ela usava um creme facial de uma tinta branca. Uhum. E ela dizia que aquilo era a fórmula da juventude. Então ela aplicava esse creme, né, que era uma textura pastosa, e para se mostrar mais jovem, né? Então isso passou alguns anos, as coisas foram sendo manipuladas, foram tendo alguns aditivos foram acrescentados. E aí a Helena Rubinstein, ela já tinha manipulação de alguns cremes, né? Ela morou por algum tempo na Austrália. Isso. Né? E ela chega em Nova York vendendo esse produto. E a coisa se dissemina e virou cresceu e virou o que virou, né? A gente até comentava que, nossa, os produtos sempre incríveis dela foram, né? Em 1901, ela chega em Nova York com essa fórmula. 1901. É lindo de ver. Isso que é empreendedorismo feminino, né? Fala sério. Isso é empreendedorismo feminino. Eu fico fascinada quando eu ouço essas histórias. Eu sou uma grande fã de histórias por isso, né? E, Cris, em relação aos cabelos? Que tu vinha... Eu sei que tu trouxeste umas fotos, né? Pra gente olhar, que tu vais explicar sobre cabelos. Sobre muitos cabelos que a gente vê hoje e nem sonha... Da onde que vem a inspiração mesmo, né? Exatamente. Tu mostra aí, tu conta pra nós aí, vamos pedir pra ver as fotos. Então, esse cabelo, ele é icônico, assim, porque quem constrói ele, quem corta esse cabelo é o Antony, né? Que ele era um polonês que foi pra França, ele abre o salão dele em 1912 e ele é convocado pela Coco Chanel para cortar um cabelo para uma produção. Sim. Né? E ele se inspira na Joana d'Arc. Nesse corte. E é interessante que essa já é uma... Dá pra voltar, tu não terminou de falar ainda, a gente consegue voltar ali, porque tu não terminou de falar. Tá, obrigada, pessoal. E é interessante que esse cabelo, né, na época, com esse grito feminino pela liberdade, as garçonetes em Paris começaram a cortar esse cabelo. E ele ficou apelidado de La Garçonne. Só que, no mundo da moda, ele virou como Chanel. Que até hoje nós conhecemos, né, com os Chanels, né, que em inglês eles usam a expressão bob, que então temos os long bobs, os short bob, o wave bob, são todos inspirados nessa coleção 1920. Que interessante, a gente pode passar para a próxima foto. Então essa também da coleção da Chanel já é uma atual já, e agora em 2019, né, temos uma coleção já sempre ligada a essa tendência, né, ligada a aquela origem, digamos, aquela história inicial lá. E engraçado, né? Mulheres fortes, inspiradas numa grande e forte mulher também, aí tem a Kristen Stewart, né? Exatamente. Muito lindo esse corte também, né? A gente pode ir para a próxima foto já? Podemos ir para a próxima, então. Esse cabelo, né? Essa atriz, ela foi também referência, né, no cinema mudo, né? Em 1930 esse cabelo foi feito, né? E é onde já utilizava essas formas geométricas, né, de perfeição, né, que ela veio da arquitetura, né, que é uma técnica Bauhaus que foi da Alemanha, né, e trouxeram para o cabelo, né? Quem corta esse cabelo é Sidney, ele é um inglês que mora em Los Angeles, até ele era contratado para Hollywood. Ele trabalhava para Hollywood. Ele trabalhava para Hollywood e esse cabelo até hoje é uma referência, né? Essas franjas bem curtas, bem simétricas, né? Para a indústria, que legal. 1930. 1930, muito interessante. A próxima foto, por favor. E aí já está uma referência atual. Uau! Né? Que é a Maiana Moura, né? Que ela se inspirou nesse cabelo para fazer esse personagem, né? Para fazer
Então a moda, ela tem essas referências no passado. Ela é cíclica, total. E trazendo, né, com algum detalhe, com alguma textura diferente, né? Mas como é interessante a gente saber a origem, né? Por exemplo, saber que aquele cabelo de Coco Chanel e que hoje está sendo revisitado, ele foi inspirado em Joana d'Arc. Eu achei fantástico isso, né, gurias? Porque a gente começa a ter uma noção do que existe por trás mesmo, né? E buscou uma inspiração em 1412, né? Que é o período da Joana d'Arc. Que legal. Vamos ver o próximo cabelo, então. Tô adorando isso, Cris, tá muito legal. Esse cabelo foi da Mia Farrow, né? Que foi em 68, que ela participa do filme Bebê de Rosemary, né? E até esse filme é bem interessante porque ela começa o filme com cabelo longo. E durante as filmagens ela aparece com o cabelo muito curto, né? Os ingleses chamam esse cabelo de pixie. Nós chamamos aqui de Joãozinho, né? O famoso corte Joãozinho, né? Então, em 68, né? E até hoje também a gente utiliza essa tendência, né? Essa técnica para os cabelos atuais. Que interessante. Posso passar para a próxima foto para mostrar? E aí tá uma modelo inspirada, né, na Mia Farrow, né, que é uma campanha para Prada, né? Então inspirou também na Mia Farrow para compor esse look. E é interessante que esse cabelo é cortado por Vidal Sassoon, né, que no nosso mundo assim de cabelos ele é ícone, né? É um ícone. De referência, né, de escolas, né? E ele corta esse cabelo porque, na época, ela era casada com Frank Sinatra. E, neste momento, naquele período, o Frank Sinatra adorava os cabelões dela. Adorava, uma coisa que chamava muita atenção dele. Só que ele sempre foi muito boêmio, né? Muito boêmio, então bebia muito, chegava tarde, aquela coisa. E numa das brigas dele, ela vai lá e corta o seu cabelo. Então, ela corta o cabelo, então, para a gravação do filme, o Vidal Sassoon é chamado para resolver aquela situação que foi feita, assim, né? Então, isso é uma coisa que acontece fora dos bastidores, mas... E tu sabe, Cris, que tu me contando isso, eu não sei vocês, gurias, mas eu só penso no feminismo, né? Como ele sempre esteve aí. A gente tem, assim, ao longo da história, essa presença, as mulheres, né, mostrando a força dela, tipo... como esposa, assim, como namorada, enfim, dizer, tu gosta do meu cabelão, mas tu tá fazendo isso, para, é melhor. Me chamou a atenção, né? Me chama muita atenção, Cris. E que bonito tudo isso. A gente tem um recado aqui pro Cris. Cris, a Sandra Costa aqui tá te aplaudindo, dizendo que tu és o profissional do coração dela. Querida. Mas, Cris, eu tô adorando essa história. Conta mais aí pra gente. O que mais tu tem pra contar? Então, assim, o que acontece? Hoje, né, a gente é turbinado com um monte de informações e muitas vezes não sabemos como a gente vai se cuidar. Qual é o shampoo adequado, o que fazer no meu cabelo, melhor corte, porque é muitas informações, né? Que são coisas que, se a gente olhar para os nossos pais, avós, eles não tinham tudo isso, né? Então, eles não conseguem passar pra gente. Não conseguem passar esses cuidados, essas técnicas, né, na hora de comprar um simples shampoo, né? Porque eles não tinham isso, né? Sim. Como eu falei, o shampoo em 1886 foi criado. Só que ele só tomou uma forma parecida com o que nós utilizamos hoje no final dos anos 70. Então muito passou 80 recente. Anos de uma forma muito grosseira. Até porque a gente teve guerras e tudo, né? Assim, exato. Era mais comum. E assim... e no Brasil nós só conseguimos ter acesso aos produtos importados foi depois de 94. Sim, né? Sim, então, sim, assim, pra gente, hoje é uma realidade, mas não era dos nossos pais. E hoje tem muita tecnologia, né, Cris? Sim. Tu agora vieste de um evento, né? Exato. Que tu deve ter vivido isso de novo, visto, né? Dos últimos 20 anos que realmente aconteceu o boom da nanotecnologia, né? Para realmente a gente ter produtos muito assertivos para qualquer tipo de cabelo, não só cabelo, como pele, né, como dermo, né? Porque hoje, quando a gente fala de um cabelo bonito, saudável, ele começa no couro cabeludo, né? Então, hoje a gente tem uma infinidade de marcas muito específica, né? Até algumas até dermatológicas, né, pra gente utilizar, né? Ai, Cris, eu tô aqui encantada te ouvindo, mas chegou a hora do comercial. Então, a gente vai deixar o papo para continuar esse papo gostoso aqui no próximo bloco. A gente volta em seguida. Olá, pessoal, estamos de volta com esse último bloco do Virou Moda e a gente vai começar ele com o Drops de Moda, onde a Ali fala para vocês sobre camisa jeans.
camisa jeans, mais um clássico do guarda-roupa, ela tem uma referência rústica. A gente associa a camisa jeans às roupas de cowboy, roupas de fazenda. Talvez em função da própria origem do jeans, talvez em função de tantos filmes que a gente já viu em que fazem uso dessa peça para compor o figurino do elenco. O fato é que ela hoje é super urbana e pode ser usada de várias formas. Nesse caso, vejam que ela vai sobre vestido listrado com nozinho, uma graça. Um look total jeans, novamente com o lacinho, o nozinho, finalizando o fechamento da camisa. Ela é usada, inclusive, com maxi colar para finalizar também ali a gola e uma calça jeans de lavagem mais escura. A camisa jeans nesse look faz às vezes de uma jaqueta, mas é bem mais suave, ela fica mais confortável e também mais despretensiosa. Mais um look jeans completo, ela usa a camisa jeans agora com a lavagem mais escura e uma calça em tom mais claro. E a camisa jeans vai ao escritório, sim. Nessa composição, ela usa uma saia lápis preta com um cinto que dá um acabamento mais sofisticado. A camisa jeans fica lindíssima quando usada com uma calça branca. Aqui ela usa o cinto, já fazendo uma combinação com a bolsa, que é animal print, e traz a estampa, traz a vida pro look. E a camisa jeans também vai com cores, é claro. Aqui no caso uma saia plissada em um tom de verde esmeralda. Nesse look a gente tem a camisa jeans sob um suéter, um pullover preto. E ela tá usando aqui uma legging bem justinha também, tá? Ficou uma composição esportiva e a rusticidade fica por conta, de fato, da camisa. Mais uma vez a gente vê animal print e jeans juntos. Aqui a camisa super casual, com o short em animal print que tem essa sofisticação, traz essa sensualidade que é própria dessa estampa. Nessa opção também a gente vê a camisa jeans com um look mais formal, que pode sim em ambientes mais sociais ou mesmo para um ambiente profissional, já que a saia é longa, ela é fluida, uma saia em A, lindíssima, e ela é equilibrada, essa suavidade, esse romantismo da saia é equilibrado pela camisa, que é mais casual. Novamente, a camisa jeans bem esportiva, com uma calça jeans quase do mesmo tom e tênis. Por fim, a gente vê uma versão romântica dessa peça, usada com uma saia branca bem delicada. Adorei, Ali. Eu tava encantada que esse último look, então, é minha cara, né? Adoro. Mas, pessoal, eu tava tão encantada que a gente tava conversando agora, né, durante o intervalo, sobre como todos os assuntos acabam convergindo, né? Enquanto o Cris ia explicando e mostrando as fotos, eu pensei tanto no Zeitgeist, no espírito do tempo, né, Carol? Isso. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Zeitgeist, o espírito do tempo? O Zeitgeist é um termo super bacana, assim, para explicar o que é a tendência, né, de uma forma, assim, mais ampla. A tendência não seria a questão ali, tipo, de usar tal peça ou tal, né, roupa numa determinada época, mas ela é, de fato, algo que permeia tudo que a gente vive, né? Então, por exemplo, assim, a gente está vivendo um medo do futuro, né? Então, a gente tende a se apegar em referências de um passado que tenha sido um pouco mais seguro, um pouco melhor, né? De uma determinada época. Então, a gente vai ver isso nos carros, a gente vê isso nas roupas, vê isso nas maquiagens, nos cabelos, né? Então, agora, por exemplo, a questão do feminismo, né? Não é à toa que, de repente, esteja voltando esses cortes Chanel, corte Pixie, né? Dessas mulheres que se revoltaram, né? Ou que foram mulheres muito fortes em determinada, né? Para sua época. Então, o espírito do tempo, ele é isso, né? Essas mulheres que se levantaram, né, na sua época. Isso, exatamente. Também, né? E até a gente estava conversando a questão de seguir tendência, seguir moda, né? Na verdade, até uma coisa que eu acho muito bacana é que, assim, a gente enxergou a moda nos últimos 20 anos, né, como uma coisa a ser seguida, uma ditadura, né? Exato. E agora o que a gente tem que entender é que, na verdade, a moda não é algo para ditar, é algo para nos encorajar. Por exemplo, eu gosto de saia rodada. E tá na moda, né? As pessoas estão usando mais. Vou me encorajar a usar mais saia rodada mesmo, porque eu amo saia rodada, né? Então, não que não possa usar em outro momento, claro que pode, mas às vezes tem pessoas que querem ter uma segurança maior de, isso não vai ser estranho, as pessoas não vão achar, né? Sabe que uns anos atrás, tipo uns 10 anos atrás, assim, eu desejei muito comprar uma saia envelope, assim. Eu sou muito de saia e vestido, eu adoro, e eu não encontrei para vender.
Não encontrei aqui em lugar nenhum. Eu queria, assim, a saia. Não encontrei. E aí, tempos depois, eu tinha voltado de uma viagem, eu tinha visto uma saia, assim, da Carolina Herrera, e eu tava encantada com a saia. E aqui eu não tinha encontrado, assim, né? E eu me lembro, assim, que um tempo depois ela começou a surgir. Mas eu fico pensando, quando tem a oferta também, como é mais fácil também, né? A gente se encorajar, né? E aproveitando a questão, né, do estilo, né, aproveitar a moda para comprar aquilo que você gosta, porque pode ser que na próxima estação não venha, né? Aquilo fica bem pro teu corpo, né? De repente já ter até uma reserva para poder usar isso por mais tempo, né? Eu sou super a favor. Quando tem uma peça que tu te sente bem, que eu acho que te valoriza e é uma peça mais atemporal, né? Ou que realmente represente teu estilo, pode comprar mais de uma, porque é investimento, não é... E, Thaisa, tu sente que no papel, assim, esse papel que tu tens como uma pessoa, assim, que tem um grande número de seguidores, né? Uma digital influencer, enfim, né? Tu sente que tu também encoraja as pessoas a ousar, a testar, como a Caro ali estava dizendo? Nossa, demais, demais. Assim, eu recebo muita pergunta por direct, né? Mensagem privada, assim, de seguidoras que gostam de determinada tendência, mas não sabem como usar. Querem muito usar, mas não sabem como. Ou por ser baixinha, como eu falei, questão de biotipo a maioria das vezes, ou de ocasiões. Ah, mas eu trabalho com tal coisa, como usar? Então, isso é o que eu mais gosto de fazer. Pra mim é o mais prazeroso, saber que eu tô realmente agregando, dando uma dica importante pra aquela pessoa, sabe? Ajudando ela a usar uma peça que muitas vezes ela ama, comprou, mas tá parada no guarda-roupa dela há mais de ano. Que porque interessante, ela não sabe legal como usar. Isso, né? Isso é muito bom, né? Deve ser bem gratificante. Muito bom. E eu queria falar um pouquinho mais, eu sou apaixonada, gente, pelo esse tema de espírito do tempo, sobre tendências, né? E, Caro, hoje, assim, o que tu acredita? Tu falaste sobre o medo do futuro, isso é uma tendência atual, assim, que está aí. Na verdade, é um momento que a gente vive, né? É um fenômeno, né? E cada fenômeno, ele pode levar a uma tendência, né? Ele é aquilo que a gente está vivendo, que a gente está sentindo, né? Que seria esse espírito. E o espírito do tempo pode levar a indicar algumas tendências, sim. Sabe que todo mundo já sabe, né? Eu sou astróloga, hoje estou até com camiseta de astrologia aqui. Mas quando eu iniciei um pós em moda, eu me lembro que tinha algo que eu li um livro que explicava, assim, que são os anseios latentes, né? Os anseios latentes, aquilo que a gente não sabe explicar, mas está sentindo, que seria isso, assim, o espírito do tempo, exatamente, né? Exatamente. E por que eu falei da astrologia? Porque eu sempre relaciono isso com a astrologia, por causa dos planetas e tal. Mas eu adorei essa definição, assim, que são essas coisas que a gente não sabe explicar, mas sente. Que nos desperta o desejo por alguma coisa, né? Exatamente. Motivado por um contexto, né? Por isso que a gente diz assim que a tendência ela não é tão curta, né, quanto a tendência da indústria, né? Sim. Porque esses anseios, esse contexto, ele demora um tempo maior para passar. Sim, é um Por exemplo, ciclo. uma questão que a gente tem de medo do futuro é muito essa questão dos empregos, né? A gente vê a questão da indústria 4.0, da inteligência artificial, dos robôs, né? Isso está se tornando cada vez mais falado. E a gente pensa assim, tá longe. Tá longe, mas a gente sabe que é um longe que não é mais tão longe, porque tudo, né, a velocidade da mudança hoje é muito rápida, né? Exato, isso é tão interessante porque recentemente na França lançaram um spray que ele consegue reduzir a quantidade de cabelo branco. Ou seja, esse spray ele vai ter que usar diariamente, mas consegue até 30% reduzir a quantidade de cabelo branco. Só dos brancos? Exatamente. E tem um estudo que em 2050 vai ter brancos quem quer. Né? Então como esse caminho realmente ele gera um pouco de medo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo ele também é desafiador, né? E esse medo vai criando o medo digamos, vai criando outras oportunidades. Com certeza. A criatividade, enfim, né? O próprio spray aí já é uma forma de fazer isso. E a gente pode voltar até no nosso tema lá do nosso sofá. Sim, a Caro participou das mulheres novo, num sofá, né? É o medo do novo, na verdade, né? O novo, ele é um território desconhecido, né? Então, a gente tem medo. Tem a questão também, o próprio design explica isso, que é a heurística, né? A heurística é quando tu já tem um formato de como a coisa funciona. Tu já sabe como é. Tu já sabe o que tu vai tomar no café da manhã, o que tu vai fazer em seguida, como é que tu vai chegar no teu trabalho. Quando tudo muda, tu já não sabe mais como é que vai ser. Isso gera um medo, né? O cabelo branco pode ser um medinho, então, como é que eu vou me adaptar com isso agora? Eu, nesse momento, estou pintando de ruiva ainda. Mas eu vou chegar lá. Eu já disse que um dia eu vou começar a deixar crescer, simplesmente, mais adiante. Mas agora ainda não.
O cabelo branco é uma boa surpresa, né? Não ter mais... Eu acho que até essa coisa, né, do medo, né, de as pessoas hoje estão usando branco porque não estão mais preocupadas se alguém não vai gostar, né? Você tá se sentindo bem. Também. Exato. Acho que aceitar aquele cabelo é menos incomodação do que ter que ficar indo no salão, pintar sempre. Tem muito isso, eu vejo muito isso em pessoas novas, tipo, pessoas da minha faixa etária, 30 e poucos, que já tem cabelos brancos, mas resolve se aceitar com cabelo branco. E hoje se deixa tão bonito também, né? Tem cabelos brancos lindos. Tem umas francesas que eu sigo que eu adoro. Porque com a questão dos cosméticos, eles ajudam muito, né? A ter um branco com bastante brilho, fluidez, movimento, né? Que ele remete a um cabelo saudável, né? Necessariamente não é só o descuido, né, do branco, né? Aquele cabelo que realmente não parou de fazer. Maravilhosos mesmo, né? Que são super bem cuidados, assim. E representa um estilo de vida também da pessoa, com né? Com certeza. Por mais que talvez seja super cuidado e tal, ela tá passando uma mensagem de que ela não é tão preocupada, né? Sim. De repente, em se cobrir, né? Cobrir a sua idade, em ser alguém diferente do que ela é de fato. Essa autenticidade, né? Exatamente, que... Olha, eu questiono um pouco isso. Eu acredito, sim, a questão da autenticidade, mas eu, por exemplo, eu adoro salão, eu adoro pintar cabelo. É uma coisa, assim, que me diverte, assim. Então, a gente também, é bem isso, né? Eu acho que é tudo o que faz a gente se sentir bem, mas né? Isso é tão interessante que há uns 10 anos atrás tentaram imprimir, começou em São Paulo, teve também em Porto Alegre, acho que uns 5 anos atrás, os trabalhos até a sua casa, né? De serviço de cabelo, de manicure, só que não pegou. É uma moda que ela era uma tendência, que as pessoas até por insegurança fazer o serviço em casa, mas o ir até o salão, né? É uma coisa prazerosa, né? Essa coisa do cuidado, essa coisa de alguém te cuidar, alguém de dizer o que tu pode usar, o que vai ficar bem, né? Então, eu acho que isso também é muito interessante, né? Que ir até um espaço, né, ele remete a outras coisas, né? Toda essa experiência que tu tá passando, né? Com certeza. Essa coisa de hoje a gente não tem tempo, né? Então é um momento prazeroso, né? E eu também sempre encontro alguém, conversa com um, conversa com o outro, que é uma coisa tão gostosa, né? Eu acredito que isso também seja como é que eu vou te dizer, uma forma também de integração, né? Sim, exato. A gente vê, tem salões que tem bastante, assim, eu observo ali no bairro Moinhos de Vento, né? Bastante pessoas idosas, que tu vê que também tem esse lado, né? Nossa, isso aqui tá ficando uma miscelânea, a gente tá falando de tudo. Mas falando sobre espírito do tempo e tendência, né? Mas a gente observa isso também nessa questão da integração, tu deve viver bastante isso, né, Cris, sim, é muito ali no salão. Onde tu te sente bem, tu acaba levando a filha, que leva a neta, que vai levando, né? Tu vai agregando isso, né? E é uma coisa descontraída, né? Do que tu possa, além de te cuidar, tu tem um ambiente ali muito agradável. Gente, antes que eu me esqueça, o programa não está acabando, mas quem quiser te encontrar, qual é o teu Instagram? É @ThaísaGomes, com 2 underlines no final. Me sigam, mandem mensagem, eu adoro responder. Legal. Caro. Pode seguir, então, a Cogumelo GC de Gestão Criativa no Instagram, que lá eu sempre coloco também algumas dicas, alguns pensamentos, né, a respeito da indústria criativa. E Cris? O meu é no @luminositecabelos ou no telefone 3907-7839. Bem, então agora, porque eu posso continuar o programa, porque eu não me esqueci de dizer como o pessoal encontra vocês. E eu queria finalizar, assim, que a gente dedicasse esse tempinho voltando a falar dessa questão, assim, do empreendedorismo criativo, né? Nesse momento, a gente recebeu aqui, nesses últimos dias, várias pessoas e vários, assim, empresários que trabalham com empreendedorismo, e todos falaram muito, assim, dessa questão, tanto de autenticidade, de ter conexão com a essência, como isso tudo se encaixa nesse universo novo desse empreendedorismo criativo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais disso, cara. Eu acho que, na verdade, a questão da essência, ela tem os dois lados que são fundamentais, que é o lado de você ter um negócio que tem a sua cara, né? Que tem a cara do empreendedor, porque você vai ter que tocar aquilo, você vai ter que acreditar naquilo. Então, quanto mais propósito, mais verdade tiver para ti, mais fácil vai ser passar por qualquer desafio que o empreendedorismo ofereça, né? Sim, e são muitos, né? São muitos. E se for algo realmente verdadeiro, aquilo vai ser entendido pelo teu público também como algo verdadeiro, né? As pessoas vão acreditar. E eu acho que as pessoas acreditarem na tua mensagem, né? Entenderem que aquilo que tu está oferecendo é algo real. Por exemplo, se tu faz um bolo, que aquele bolo tem ingredientes bons, de fato, isso é um passo muito importante, né? Porque hoje as pessoas são muito desacreditadas, né? Estão muito naquela... A gente veio de uma época daquela publicidade maquiada, né? Sim, de que era uma coisa, mas se dizia outra. Então, a gente tem que passar agora essa fase para transparência, e para ser transparente tem que ser verdadeiro, tem que ter essência, né? Com certeza. Tu deve sentir isso no salão, né, Cris? Porque, por exemplo,
Tu não pode dizer que um produto é maravilhoso e ele não ser. Tu tem que ser muito, digamos, transparente com os teus clientes, né? Hoje acho que o mundo pede por isso, né? Transparência, né? Seja em tudo, na hora de fazer um atendimento, tu vai cortar o cabelo, tu vai fazer uma coloração. Acho que hoje essa transparência, né, que existe entre os profissionais é muito importante, né? E hoje tem muito acesso à informação, né? Até antes, quando tu estava falando, eu estava pensando que hoje as pessoas têm muito acesso a esse tipo de informação, de produtos. E às vezes até o próprio cabeleireiro, assim, o teu hairstylist faz o papel de curador, né? Para te dizer isso é bom, isso é ruim, isso é legal. Porque a gente fica meio perdida, assim, tu tem tanta opção que tu... Precisa fazer uma filtragem, exatamente, né? Tu entender o que realmente é o desejo, né, dessa pessoa para ajudar. Porque hoje o cabeleireiro ele passa a ser um consultor. Né? Nós estamos ali para auxiliar aos cuidados, né? Não simplesmente o cuidado que se remete à cadeira ali no momento, né? Ele vai além, né? Quando a pessoa acorda, né? Quando lava o cabelo, quando se arruma, quando olha no espelho, qual é o penteado que eu posso hoje trabalhar, né? Então, o nosso trabalho é muito consultivo, né? E também remete a essa questão dos cuidados, né? O que eu vou utilizar, se eu uso isso, esse produto é certo, né? Existe algum mais em conta que eu possa adquirir, né? Ou também eu tenho com esse efeito de sustentabilidade, existe alguma linha que não tem testings em animais, né? Que as embalagens são sustentáveis, né? Então, realmente é muito bom porque a gente acaba sempre auxiliando, né, nesses cuidados. E em qualquer das áreas, para ti também acredito que seja assim, né, Thaisa? Tem que estar sempre, assim, constantemente se informando, né? Sabendo o que está acontecendo, tendo referências, né? Sim, porque tudo muda muito rápido, né? Se a gente se acomodar e ficar fazendo sempre a mesma coisa, sem perceber esse movimento que está acontecendo, daqui a pouco tu tá ultrapassado já. É tudo muito rápido, cada dia surge uma novidade, uma evolução, então a gente tem que estar sempre de olho, assim, sempre se informando. Agora, te ouvindo falar, me veio uma outra pergunta. Caro, algum projeto que vocês tenham feito com algum cliente teu, já passou por alguma transformação em função desse movimento que acontece? Tipo, vocês já atenderam novamente um cliente que precisou, digamos, eu quero mudar alguma coisa, ou em função do movimento do mundo, assim? Que ele tenha tido 2 momentos, digamos. Ele iniciou um projeto, tava tudo andando e daqui a pouco ele teve que se reinventar, assim, alguma coisa assim já aconteceu? Acontece, é comum, assim, às vezes a gente ter clientes que não estão ainda nessa batida, assim, e aí, quando era da carruagem, tu vai falando algumas coisas e depois tu ouve da boca da pessoa aquilo que tu estava falando, né? E dizem que isso é uma das melhores formas, né? Quando tu ouve a pessoa dizer aquilo que tu fala, porque significa que de alguma forma ela foi influenciada. Então... isso é comum, eu não me lembro agora especificamente de algum caso, mas é muito comum, até porque a gente também está em constante transformação, né? Total. Então, como empresa, então a gente também está num processo de melhoria contínua e de trazer novos significados para esses clientes, né? Então, é um crescimento junto, né? A gente começa um trabalho e vai evoluindo juntos. Que interessante, né? O que a gente pode perceber aqui que existe sempre. Ontem a gente também falava aqui sobre a questão do movimento, né? Da questão de estar sempre vivendo essa transformação e essa evolução, e que hoje mais do que nunca, né, com tudo tão dinâmico, é bem interessante ver. Cris, agora eu queria que tu contasse mais alguma história, que se tu tem mais alguma história, porque eu fiquei fascinada te ouvindo com tantas histórias. Se tem alguma outra para nos contar? Claro, sim, por exemplo, porque é interessante a gente se reportar, né, ao passado sem equipamentos, né? Imagina as mulheres sem secador, sem uma chapinha, né? Porque eram ferramentas muito grotescas, né? O primeiro secador de cabelo foi em 1912 e ele era de um tamanho de um aspirador de pó. Tu mal conseguia, né, tirar ele do lugar, assim, né? Então, essas histórias são... E, ao mesmo tempo, ele mais próximo do que nós utilizamos hoje foi no final dos anos 70. Né? Então, quantos anos se passasse sem ter um equipamento que facilitasse o nosso dia a dia, né? As próprias chapinhas, né? Também foi em 1920, mas ela criou uma forma leve que nós pudemos manusear também, foi ali nos anos 80, né? Então, e ela era muito agressiva, né, naquele período, né? Aquela... Cris, eu ia te perguntar, os secadores deviam ser bem pesados também, né? Assim, tipo, para trabalhar continuamente, esses lá no início, né? Sim, eles eram pesados, né? Eles eram muito, além de grandes, né? Então, para trabalhar, ter
essa agilidade dificultava, né? Por isso que se usava, né? Que a gente vê alguns filmes, né? Era uma bolha, né? Que é onde tu enrolava o cabelo e ia para secar, que era uma maneira mais prática e mais fácil de fazer do que utilizar um secador, que era uma musculação praticamente. Ai, pessoal, eu adorei o programa de hoje. Mais uma vez, obrigada a vocês por animarem essa tarde, inspirarem essa tarde com tanta informação bacana. O Virou Moda encerra por aqui. Agora vem o Arquitetura e Design com a Elione Prestes aqui na RDC TV e a gente volta amanhã. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.